eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Congresso aprovou um projeto que garante maior autonomia para mulheres e homens que desejam se submeter a cirurgias para não ter filhos. Hoje, a legislação prevê que procedimentos de laqueadura para as mulheres e vasectomia nos homens só podem ser realizados com a autorização do cônjuge. Mulheres poderão fazer o processo de laqueadura sem o consentimento do marido. Ou seja, poderão fazer aquela cirurgia para não ter mais filhos, caso quiserem, sem que o marido diga, você pode, você não pode. E se quiserem realizar durante o parto, podem, mas desde que seja comunicado o desejo pelo menos 2 meses antes. Tem mais várias regrinhas, mas de maneira geral é isso. Pelo menos 2 meses antes você tem de comunicar. Homens também não vão precisar do consentimento da mulher para realizar a cirurgia, a vasectomia. E também há uma mudança na idade, viu? A lei, que é lá de 1996, diz que a pessoa precisa ser maior de 25 anos. Com a mudança agora, passaria para 21 anos. Ou seja, mais jovem ainda, você já poderia decidir se quer ou não fazer esse tipo de cirurgia. O novo texto aprovado por deputados e senadores, que também determina outras mudanças na lei do planejamento familiar, ainda precisa ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Só 180 dias depois é que ele entra em vigor. Hoje, não são raros os relatos de mulheres que têm o pedido de esterilização negado no Brasil, mesmo enquadradas nos critérios legais. A maior liberdade para decidir pela laqueadura é uma antiga reivindicação de organizações de defesa dos direitos das mulheres. Um estudo publicado na revista científica Lancet apontou que, em 2019, mais de 160 milhões de mulheres e adolescentes em todo o mundo não tinham acesso a métodos contraceptivos. A pesquisa destacou que a ampliação do acesso à contracepção está ligada ao empoderamento social e econômico das mulheres e a melhores resultados em saúde. É o que também destaca a Eide Florencio Neves, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, que participa conosco do Item Mais. O acesso à contracepção é associado ao empoderamento e ascensão social das mulheres porque dá condições para que a mulher decida quantos filhos ela quer ou não ter. A maternidade pode ser algo encantador para algumas mulheres, mas ela só deve acontecer quando for o desejo da mulher e se realmente for esse o desejo. É justamente esse desejo de ser ou não mãe que deve ser amplamente respeitável. É inegável que, na maioria dos casos, a mulher sinta mais os efeitos da maternidade em sua carreira profissional, em sua carreira acadêmica e no seu dia a dia. Porque além de ser a mulher que se ausenta do trabalho, que fica de licença maternidade, é ela que fica responsável, na maioria das vezes, pelos cuidados com as crianças. Também não podemos deixar de dizer que há inúmeros casos em que são relatados que as mulheres são demitidas quando voltam ao trabalho. Por isso, poder decidir quando vai ser mãe, se vai ser mãe ou não, representa um avanço sim para as mulheres e com certeza tem reflexos na sua ascensão social. Mas quais são os efeitos práticos da mudança na lei do planejamento familiar no Brasil? Para responder a essa e a outras questões, conversamos com a Lise Póvoa. Ela é advogada especialista em direito da mulher. Doutora Lise, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui da CNN. Doutora, a honra é nossa. Para começarmos aqui nossa conversa, o que foi modificado na Lei do Planejamento Familiar? Quais são os principais pontos que podem impactar a sociedade e, principalmente, as mulheres? Essa última alteração, esse projeto de lei, que passou nas 2 casas, ela trouxe uma maior flexibilidade, uma maior liberdade em relação à realização do procedimento de esterilização, seja no homem ou seja na mulher. Não vai depender mais do consentimento do cônjuge ou companheiro ou companheira. Isso já era algo que era muito reivindicado pelo movimento das mulheres, uma vez que essa exigência de consentimento, ela retira a autonomia sobre os próprios corpos, e até é considerada de violência sexual pela Lei Maria da Penha. Outra mudança que é importante, são 3 pontos. Primeiro, independe agora do consentimento. A segunda é que a idade mínima também, com esse novo projeto, passa a ser de 21 anos. Ou 2 filhos vivos, mantendo a redação do projeto passado, da lei passada. Ou seja, se a pessoa tiver, por exemplo, 2 filhos vivos e 19 anos, ela pode realizar
a cirurgia, sem problemas. No texto original também era proibida a esterilização durante o parto, salvo 2 exceções que tinha na lei. Então, geralmente, a mulher, principalmente, tinha que ser submetida a 2 cirurgias, 2 repousos, né? O novo texto, ele prevê a possibilidade dessa esterilização ser realizada no parto, evitando riscos para a saúde da mulher. Então, doutora, vamos a esse ponto da laqueadura. A sensação que a gente tem, principalmente enquanto mulher, é que finalmente temos a propriedade do nosso corpo. A gente está falando de uma lei de 1996 e só agora é que ela é revisada. A gente consegue apontar por que tanta demora e o quanto que entidades, organizações dos direitos das mulheres encampavam essa luta? Olha, eu acredito que a demora mesmo se deve ao machismo estrutural mesmo na nossa sociedade, né? Existe um tabu em torno dos métodos contraceptivos direcionados aos homens, né? Uma vez que existe uma desinformação e o machismo, né, que faz com que os homens ainda creem que a realização, por exemplo, de uma vasectomia, ela pode afetar o desempenho sexual masculino. É uma informação falsa, só que é muito disseminada. Fora que existe no ideário social, se exime os homens da responsabilidade do planejamento familiar, né? Sempre colocam a mulher para assumir esse papel no planejamento, a mulher para tomar medicação, a mulher para fazer a laqueadura. Então, é muito importante, realmente, a gente está em 2022 e essa disposição da autonomia dos nossos corpos é garantia de emancipação para as mulheres. A gente pode dizer que foi um avanço no quesito de garantias, né, dos direitos reprodutivos, uma vez que as mulheres são mais responsabilizadas sempre mesmo pelo planejamento familiar. E isso também tem dados que a laqueadura é muito mais solicitada do que a vasectomia. E aí vamos lá, doutora, em termos práticos, qual que vai ser o impacto dessas mudanças? O que os levantamentos e a realidade apontam no sentido de necessidade dessas mudanças nessa lei do planejamento familiar? Na prática mesmo, vai desburocratizar, porque assim, já é muito burocrático para você tentar fazer uma laqueadura, uma vasectomia, por exemplo. Tem médicos que se negam, tem entidades que se negam, hospitais que se negam a fazer. Por mais que você possa entrar na justiça, querendo ou não, uma demanda judicial, né? Não é uma coisa simples. Então, é algo que realmente, na prática, você vai diminuir em 4 anos a decisão de uma mulher sobre o seu próprio corpo, né? Que no caso eram 25 anos sem filhos, agora vai ser 21 anos. Normalmente, a gente considera, né, como pauta no movimento, que possa ser, inclusive, até a partir dos 18 anos. Porque se a maioridade é 18 anos, por que não decidir sobre o seu próprio corpo aos 18 anos? Então, acredito que na prática vai melhorar, facilitar o que já é muito difícil, mesmo tendo a possibilidade da lei mesmo, porque as mulheres que não têm filhos e têm o direito de fazer essa esterilização, elas muitas vezes são submetidas a tanta burocracia que elas desistem no meio, assim, do processo, do procedimento. Liz, então eu vou focar mais uma vez nessa mudança de entendimento do que tínhamos em 1996 e o que temos agora em 2022, esse avanço. O que pesou nessa mudança de entendimento no Congresso? Olha, eu acredito que isso se deve realmente ao movimento de mulheres, né? Todo esse empenho da gente poder ter essa autonomia sobre os nossos corpos. E eu acredito também que não é só na época de 96, mas ainda agora a gente tem um Congresso formado, o legislativo formado primordialmente por homens, né? Então, os debates, eles ficam muito entre os homens. Então, a questão do consentimento é para dificultar. Então, eu costumo falar que enquanto o Congresso, a gente não tiver a mesma quantidade de mulheres no Congresso, né, percentualmente, pela mesma quantidade que nós somos, né, 54% da população brasileira, a gente não vai ter debate sobre nossa autonomia, porque vai sempre estar girando sobre legislações muito machistas e que, inclusive, são muito retrógradas. Existem projetos de leis absurdos, assim, tramitando. Então, é muito importante a gente pensar que o debate do consentimento, ele ainda existe hoje. Só que os movimentos de mulheres estão maiores e isso tem sido utilizado no Congresso, né, com advocacia mesmo, né, e aí a gente vai tentando modificar através de influência mesmo em movimentos, o quanto é importante manter essa autonomia, né? Mudar esse debate sobre o consentimento, porque a verdade é que sempre foi utilizado como uma forma de explorar os nossos corpos, né? E para a gente encerrar, Liz, um pouco da sua realidade, o que você acompanha no dia a dia, no que se refere ao direito das mulheres.
Qual foi a importância, qual será o impacto dessa modificação na lei do planejamento familiar? Olha, é muito importante. Primeiro porque a gente tem, como eu falei no início, essa responsabilidade, essa culpabilização em relação ao planejamento familiar é muito forte em cima da mulher, né? Então, a gente pode dizer que é um avanço nessa garantia do é meu corpo, de fato, né? Então, eu devo falar se eu vou ou não reproduzir. Então, só por a gente estar vivendo sobre essa questão, essa estrutura patriarcal, a gente sabe que isso afeta, as mudanças afetam mais mulheres do que homens. Porque a esterilização é uma questão de gênero, né? Quando os números de laqueaduras eles são mais que o dobro da vasectomia, a gente pode dizer que a questão de planejamento familiar é uma questão de gênero. Então, foi um avanço, com certeza, acho que contribuiu muito para a garantia e respeito dos nossos direitos reprodutivos. Doutora, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui no Item Mais e até uma próxima. Obrigada, Carol. Foi um prazer estar com vocês. O prazer foi nosso. A decisão do Congresso de garantir mais autonomia na escolha sobre ter ou não filhos fez parte de uma série de projetos no Legislativo sobre a proteção aos direitos da mulher no Brasil. Outra iniciativa aprovada foi a criação do Agosto Lilás, um mês voltado para ações com o objetivo de ampliar o acesso das brasileiras a melhores condições de segurança, saúde e educação. O mês de agosto marca o aniversário da Lei Maria da Penha, que é considerada um dos instrumentos mais avançados no mundo no combate à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, criada para prevenir, enfrentar e punir a violência doméstica contra a mulher, está completando 16 anos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, só nesse ano, só em 2022 agora, o número de pedidos de medidas protetivas já passa de 190 mil. O número impressiona. No Brasil, no ano passado, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. Falamos mais sobre a luta por direitos e melhores condições para as mulheres na segunda parte desse episódio do Item Mais. Para isso, conversamos com a Nara Malbrigades. Ela é sócia fundadora do Instituto Retomar, especializada em promover ações pela equidade de gênero. Nara, muito bom te receber aqui no Item Mais. Bem-vinda. Obrigada, fico muito feliz com o convite. A gente que agradece, Nara, principalmente tratando de um assunto tão importante como esse. Na primeira parte desse episódio, Nara, falamos sobre a importância da aprovação no Congresso do fim da autorização obrigatória do cônjuge para a realização da laqueadura. Quais são os outros avanços na área da saúde que as mulheres tiveram nos últimos tempos? Então, a gente está caminhando aí a passos um pouco lentos sobre a questão da saúde da mulher, da liberdade sexual da mulher, e isso tudo é um reflexo da sociedade que a gente ainda vive, né? Uma sociedade ainda muito machista, muito patriarcalista, tradicional. Então, isso impede com que a gente tenha outros avanços que outras sociedades já estão tendo, outras evoluções e de forma mais célere. A gente pode ver isso até mesmo com essa aprovação, né? Em 2022, a gente ainda está discutindo se precisa da aprovação ou não para a mulher decidir algo sobre os seus direitos reprodutivos. Mas a gente está avançando devagar e foi muito importante, do ano passado para esse ano, a posição da criação de uma bancada feminina no Senado trouxe realmente o estudo e a aprovação e votação de vários projetos de lei super importantes, né? E aí a gente tem a questão do Programa de Proteção à Saúde Menstrual, que foi promulgada já, né? A Lei 14.214 de 2021. A gente está com o PL agora também, que traz a questão da autonomia feminina na escolha dos contraceptivos. A gente teve outros projetos de lei também super importantes, como regulamentação da profissão de doula, que presta todo um suporte para a mulher durante o parto. A proposta que amplia o atendimento de atenção integral à mulher pelo SUS em caso de câncer de útero, câncer de mama, de colo retal. Tudo isso são programas que estão vindo trazer uma evolução e principalmente trazer um olhar para os direitos das mulheres, para questões que antes não eram tratadas como prioritárias, não eram tratadas
como relevantes para o Congresso Nacional. Hoje, quando a gente compõe uma bancada feminina, quando a gente tem mulheres representando o direito de outras mulheres, a gente está trazendo à tona essa discussão de tantos direitos que são assim fundamentais e que trazem realmente dignidade, saúde, o básico, né? O básico, Nara, e simplesmente a mulher sofre violência por ser mulher. A gente trouxe há pouco dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 e que eu repito aqui mais uma vez, uma mulher é morta a cada 7 horas no nosso país. É isso, 3 mulheres morrem por dia, simplesmente por serem mulheres. A gente tem uma lei de combate à violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, completou 16 anos. E aí eu te pergunto, Nara, da criação da Lei Maria da Penha para cá, a gente teve algum avanço? Ainda estamos lidando com números assustadores. O que você enumera aqui pra gente de conquistas das mulheres quando falamos sobre violência de gênero? Tudo acaba que vai para o mesmo lugar, né? A gente está falando de sociedade, de cultura, de estrutura. Então, se a gente não muda, se a nossa atuação não vem pautada com muita força na prevenção, na informação, a gente não rompe essas situações apenas com legislações para punir, para prender. É claro que elas são extremamente importantes. A Lei Maria da Penha é um marco indiscutível, mas o que comprova que esse tipo de marco legislativo por si só não vai romper com toda essa violência que a mulher sofre é justamente essa questão de que a gente está numa estrutura que homens continuam violentando mulheres, ainda que sejam punidos. Então não basta punir, a gente precisa alterar a forma como a gente vê isso socialmente, essa desigualdade de gênero. E aí a gente volta para o mesmo lugar, a necessidade de mulheres que ocupem lugares de poder e de decisão para fazer mais políticas públicas afirmativas para que a gente possa, então, reduzir essas desigualdades sociais. A gente precisa estar nos espaços das escolas para tratar do tema, a gente precisa de outra divisão dentro de casa sobre papéis de gênero, para que assim a gente consiga começar realmente a romper com a violência contra a mulher e principalmente a violência doméstica dentro dos lares. Inclusive, acrescento aqui um dado para essa nossa conversa, Nara, você fala aí da violência doméstica, dados do raio-x do feminicídio em São Paulo, do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Esse raio-x aponta que 66% dos feminicídios acontecem justamente na casa da vítima. Daí a dificuldade, por exemplo, de uma atuação mais efetiva do Estado, quando a gente observa números como esse, que a violência está dentro de casa, fica mais difícil combater esse tipo de realidade? Olha, quando a gente começa a mudar isso desse ponto estrutural, é lógico que isso não vai ser imediato, né? Vai ser a longo prazo e a gente precisa reeducar a sociedade como um todo. Mas existem também fatores sociais externos que influenciam as violências dentro dos lares. A gente vive hoje, por exemplo, um alto índice de desemprego, de marginalização, de crise mesmo, e isso gera mais fatores de estresse, de tensão e dentro de lares que já têm alguma possibilidade de violência, toda essa situação agrava muito. O que o Estado precisa fazer é tornar efetivo e direcionar as verbas realmente para a aplicação das políticas públicas que possam atender essas mulheres, sabe? A gente continuar trabalhando para ter agilidade em concessão de medida protetiva, a gente ter profissionais da polícia, do judiciário, dos hospitais capacitados para lidar com o tema, de forma que as mulheres não sofram outras violências quando buscam os instrumentos públicos que possam auxiliá-las, que possam realmente acolhê-las, porque hoje a gente ainda tem essa dificuldade, né? A gente tem toda uma questão que a gente precisa estar sempre informando toda a sociedade, trabalhando com a questão da prevenção, mas a gente também precisa capacitar os nossos funcionários, os nossos servidores públicos, os nossos agentes, para que eles, quando estejam diante de uma situação de violência, de uma mulher vítima de violência, saibam como tratar a situação, a ponto que essa mulher não seja desencorajada a seguir com esse procedimento. E daí a necessidade, por exemplo, Nara, de ampliação da criação de delegacias da mulher. Há dados que apontam que há uma redução da letalidade violenta entre 10% e 13%, em média, justamente quando essas delegacias são instaladas em determinadas cidades. Esse também seria um caminho? Sim, delegacias da mulher. E assim, além de ampliar a delegacia da mulher, a gente precisa capacitar os profissionais que já atuam. A gente sabe que, infelizmente, não é a realidade de todos os municípios, de todos os estados, contar
com profissionais realmente capacitados para trabalhar com esse tema, seja dentro dos juizados de violência doméstica, seja dentro das delegacias, nos hospitais, enfim, nas assistências sociais. A gente precisa realmente ter um olhar voltado para o que é esse problema da violência doméstica e como ele é estrutural, para que a gente possa saber lidar com isso e saber julgar, aplicar a lei, dar todos os encaminhamentos mesmo, que hoje é uma grande dificuldade. A gente tem realmente, pelo retomar, né, a gente tem esses índices dos atendimentos que a gente faz, do quanto é penoso para mulheres ir até a delegacia, das situações que já passaram ali dentro de constrangimentos, né, e é claro que isso não é generalizado de forma alguma. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente conta com profissionais excelentes, mas infelizmente a gente sabe também que tem aqueles profissionais que não têm sensibilidade ao tema, não têm conhecimento ao tema, e isso realmente prejudica muito que a mulher continue, busque ajuda e siga com todo o procedimento, que já é muito penoso de sair de um ciclo de violência. Para encerrarmos, Nara, Agosto Lilás. Temos um mês, portanto, do nosso ano destinado a olhar com mais atenção para as questões que envolvem as mulheres, para falarmos sobre a violência de gênero, para falarmos sobre a violência contra a mulher. Isso pode fazer a diferença no debate público? A gente precisa utilizar esses momentos para fazer um apelo maior, tanto para a sociedade civil, quanto para o legislativo, para o judiciário, para esse olhar, como você falou, para a gente trazer esse olhar atento. É muito importante, principalmente, que a gente aproveite meses como Agosto Lilás para estar levando os temas para escolas, né, para estar podendo atuar dentro das comunidades, de onde o acesso à informação é menor, para também onde as pessoas têm acesso à informação, né, porque infelizmente violência doméstica é uma violência totalmente democrática, ela não tem distinção de classe social. Todas nós, mulheres, estamos, infelizmente, suscetíveis a sofrer alguma forma de violência ao longo da nossa vida, mas a importância desse mês é realmente debater, discutir e aplicar, ir a fundo e cobrar do Estado direcionamento de verbas para que sejam atendidas essas políticas públicas que estão sendo legisladas, cobrar do judiciário que tem esses profissionais capacitados para lidar com as demandas de gênero da forma devida. Então, realmente, que o Agosto Lilás seja apenas um símbolo do que a gente tem que fazer e cobrar e receber enquanto mulher o ano inteiro. Nara, muito bom bater esse papo aqui com você no Item Mais. Já fica aqui o convite para uma próxima. Até lá, um abraço. Estou à disposição. Obrigada, um abraço. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.